Oi, para você que está me assistindo no vídeo de hoje, eu trouxe uma transformação, no caso do Felipe Neto, com o molde do Luca. Eu fiz o molde, né, mudei o rosto do Felipe Neto com o molde do Naruto que eu tinha feito e ficou muito legal, assim, o resultado. E aí eu tava olhando aqui na minha galeria e vi que eu tinha feito já uns vídeos com vocês, transformando pessoas, outros desenhos com o molde do Luca. Só que eu percebi que eu não tinha feito essa alteração, no caso, com o Felipe Neto. Então, eu decidi trazer isso aqui para vocês, para a gente ver como que ficaria o rosto do Felipe Neto ajustado no molde do rosto do Luca. Então, eu ajustei aqui. E aí, aqui no caso, eu tô tentando puxar a orelha e essa parte de baixo do queixo do Felipe Neto dentro do molde do Luca para a gente já ter todo o formato. E pessoal, lembrando que se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E depois de assistir esse vídeo, entra aqui no canal, que provavelmente tem muito vídeo legal que você ainda não assistiu, tá bom? Então é só entrar aqui no canal, tem vídeo todos os dias, meio-dia, 6 horas da tarde. E é isso. Muito obrigada por estar assistindo aqui, né? E aí, gente, o que eu fiz? Eu aumentei o nariz do Felipe Neto para dentro do ajuste ali do nariz do molde do Luca. A sobrancelha do Felipe Neto estava bem mais abaixo. E aí eu puxei a sobrancelha dele para cima e depois eu fui arrastando para que a sobrancelha dele preenchesse essa parte da sobrancelha. Se necessário, eu acabo reforçando e pintando. Mas mesmo assim eu prefiro ajustar do jeito que vocês estão vendo para não dar problema. Tipo assim, não é que dá problema, é porque a função é ajustar o rosto dele e depois eu faço o acabamento, sabe? Porque senão não ia fazer muito sentido. Depois disso eu faço na parte de cima também do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Nessa aqui eu tive um pouquinho de dificuldade de abrir a sobrancelha dele, parecia que desse lado aqui estava menor do que da outra, mas no final da conta eu consegui. Depois disso, eu venho moldando aqui na parte do olho. E assim, o olho do Luca é muito maior do que o olho do Felipe Neto, né? Porque é um desenho. Então, eu vou ajustando, estica bastante e fica um pouco deformado. Mas aí, depois, na parte de acrescentar detalhes, eu consigo consertar isso. Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui no caso, eu tô me preocupando com as proporções. E depois que eu tiver as proporções que eu quero, aí eu me preocupo com essa parte mais detalhista, digamos assim. Tô terminando de abrir o olho aqui do Felipe Neto, que vocês estão vendo. Depois disso eu venho puxando a boca dele para ficar pro lado, porque a boquinha do Luca é meio puxada pro lado nesse molde que eu fiz. Depois que eu fiz isso, eu vou preenchendo partes que realmente não tem o que fazer, mas eu peguei a própria cor do cabelo do Felipe Neto, que basicamente é preto, né? Ou um castanho bem escuro o cabelo dele. E aí, basicamente, eu vou preenchendo toda essa parte, que teoricamente seria o cabelo dele, dentro do molde do Luca. Faço todo esse preenchimento. O pincel que eu tô usando é o pincel caneta de tinta macia, que ela tem esse acabamento mais aveludado. Mas vocês também podem usar o pincel caneta de feltro macia, que eu também gosto bastante. E são pincéis do próprio Ibis Paint. Então, você só assiste uma propaganda e consegue estar aí usando os pincéis que ele tem por 3 horas, se eu não me engano. Depois disso, eu tô na outra parte aqui do cabelo dele, onde eu faço todo esse preenchimento. E aí eu vou voltar na camada de baixo e tirar esse excesso de cabelo, porque não faz sentido deixar aparecendo, sabe? Que vai perder um pouquinho o contexto, digamos assim. Depois, gente, eu venho com o pincel aerógrafo e aí eu vou consertando algumas partes que vocês podem ver que pelo fato de eu ter esticado muito, consequentemente, eu tenho que ajustar para não ficar com esse aspecto puxado, sabe? Dá para ficar, dá, mas o resultado final fica muito melhor quando a gente tenta dar uma camuflada em tanta coisa esticada. Faço isso também do outro lado, do jeito que vocês estão vendo. E aí eu vou cobrindo toda essa parte da sobrancelha. Eu gostei de ter feito isso com aerógrafo, porque igual eu falei pra vocês, o aerógrafo, ele é um pincel mais esfumadinho, né? Então, para você conseguir uma cor forte, você tem que passar várias camadas. Isso no final, eu acredito que dá uma quebrada nesses ajustes, porque ele não fica tão forte quanto uma caneta mais precisa.
E aí eu acho que faz diferença no resultado final, mas vocês podem testar aí, tá bom? E aí aqui no caso, com o pincel eu vou passando várias vezes, mas é aquela coisa, eu acho que o efeito final faz diferença do que apenas vir com um pincel forte. E aí eu vou preenchendo e cobrindo toda essa parte aqui, que teoricamente seria a parte branca do olho do Luca. No caso do Felipe Neto, a gente não tem tanta parte branca assim para expandir, então ele fica com esse aspecto misturado. Tem a parte dos cílios, né? Tem a parte da próprio olho que a gente não consegue extrair tanto essa parte branca porque não é tão grande. E aí é praticamente um ajuste que eu faço. Aqui nessa parte de molde, no cabelo, como era um cabelo assim que não tinha como preencher, eu optei por essa opção que vocês viram de fazer com a caneta. Mas eu também poderia ter feito puxando e reajustando com o próprio cabelo do Felipe Neto. Dá um efeito legal também, é um pouco mais trabalhoso e fica com o aspecto mais esticado. Então eu ainda não decidi qual que é a melhor técnica. Nessa vez aqui, eu decidi passar apenas o pincel, né? Tipo assim, pesadão lá no cabelo. Depois disso, eu peguei e selecionei a cor da pele dele. E aí, com o pincel aerógrafo, eu venho esfumando aqui na parte da pele dele, pra gente tirar esse aspecto esticado que tá o rosto dele, porque realmente a gente esticou muito. Então, com o aerógrafo, eu venho fazendo isso aí que vocês estão vendo, dando batidas, arrastando, principalmente nessa parte do olho, do olho e da sobrancelha, que foi a parte que a gente mais esticou da pele dele. E aí, com isso, vai tirando aquele aspecto, tá vendo que tá saindo o aspecto de esticado? E aí, pessoal, me diz aqui nos comentários qual o personagem ou pessoa que você quer que eu transforme e qual molde que vocês querem. Que aí eu vou providenciar de criar aqui com vocês, porque essa ideia do Felipe Neto eu tive aleatória. Mas, por exemplo, o molde da Elsa com a Elsa moldada com o molde da Fiona foi ideia de vocês e eu gostei bastante do resultado, que ele foi bem surpreendente. Da Juliette eu fiz também, gente, não deu bom, viu? Essa transformação ficou muito esquisita da Juliette. E agora a gente tá fazendo do Felipe Neto. Eu tenho a impressão que essas ajustadas de molde que eu faço estão ficando melhores cada vez mais. Tirei e olha como ficou, gente. Ficou bem realista, né? Eu vou mostrar aberto. Bom, pessoal, esse aqui foi o resultado. Eu gostei bastante, ficou bem estilo realista, vai. No do Felipe Neto que eu tinha feito com o molde do Naruto, ele ficou com um efeito muito desenho. Se vocês não assistiram, assiste aqui, tá aqui no canal, sabe? Esse molde do Luca, eu achei que ficou sinistra, de uma forma bem sinistra, realista, né? Você consegue ver o Luca com uma coisa mais realista, o desenho do Luca, né? Eu não sei dizer, gente. Deixa aqui nos comentários o que eu acabei de tentar explicar pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu gostei bastante dessa transformação, porque eu achei que ficou muito legal o resultado final. E é isso. Não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo.